Da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse irmão e amigo que vos fala é Jair Gomes. Desculpa aí a minha ausência, há muito tempo que eu não fiz um vídeo, é porque nós estamos aí trabalhando na vivência orgânica da nossa loja Guerreiros da Luz e da Liberdade. Meus irmãos, eu, Jair Gomes, um homem livre e de bons costumes, né? de um currículo, digamos, pautado dentro de uma vivência pautada na ética, na horizontalidade para com o meu próximo, né? Não poderia me permitir ser atacado, ser, digamos assim, aceitar certas conotações que recentemente alguns irmãos, por falta de conhecimento de sua própria história, condicionado por um grupo seleto, que faz parte da administração de sua potência, levanta questionamentos sem o mínimo de conhecimento de causa. Então eu não poderia me proibir, me permitir que eu não viesse aqui me defender, me defender mesmo, porque o silêncio faz com que não haja evolução. Só há evolução por meio do verbo, da fala. Foi assim que Deus criou os mundos. Façamos isso, façamos aquilo. No silêncio não há criação. Só há criação no grito, na fala, no verbo, o verbo falando. Aí é uma questão mais mística, mais esotérica, que não dá para a gente dividir aqui. Mas vamos lá. O assunto é o seguinte: recentemente, alguns 5 dias atrás, saiu uma nota, nem em forma de decreto, foi simplesmente uma advertência, fazendo com que os irmãos acreditem, dessa potência maçônica, que a Guerreiros da Luz é uma loja espúria, é uma loja que não tem, digamos, regularidade. Eu, aqui olhando nos teus olhos, dentro de um conhecimento histórico, seguindo os 8 pontos de regularidade que a grande loja unida da Inglaterra expediu em 1927, para que todas as lojas que viessem a existir, ou potências maçônicas que viessem a existir, se tiver dentro dos pontos de regularidade, a grande loja unida da Inglaterra, ela pode assim fazer um tratado de reconhecimento. Se as lojas que forem fundadas não tiverem dentro desses 8 pontos de regularidade, a grande loja não manteria um tratado de reconhecimento. Mas se essas lojas ou potências maçônicas tiver dentro desses 8 pontos de regularidade, a grande loja unida da Inglaterra pode sim no futuro reconhecer essa potência, ou a loja aceitar ser filiado à grande loja unida da Inglaterra. Mas vamos tratar aqui do ocorrido. O que é uma loja espúria? O que é espúrio? Espúrio quer dizer que não é genuíno, que não tem originalidade. Para que a Guerreiros da Luz possa ser uma loja espúria, que não seja uma loja genuína, é necessário que os seus membros fundadores não sejam maçom. Simples assim. São coisas simples que muitas vezes, por falta de conhecimento, os irmãos cometem o sacrilégio, cometem o perjúrio de acusar os irmãos sem ter conhecimento. Para que a loja Guerreiros da Luz fosse espúria, eu, Jair Gomes, e os irmãos fundadores, teríamos que não ser maçons. E você que faz essa acusação, você tem coragem de dizer na minha cara, olhando nos meus olhos, que eu não sou maçom? Que eu não tenho essa originalidade, que eu não sou genuíno? Você é capaz de fazer isso? Porque se um documento expedido pelo Grande Oriente, que eu sou mestre maçom, está ali na minha parede. Deixa eu ir lá mostrar para vocês.
bem rapidinho. Está aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Está aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aí, ó. Certo? Esse é o meu diploma de mestre, expedido pelo Grande Oriente do Brasil, onde diz que eu devo ser reconhecido como maçom em todo o orbe terrestre. Em todo o orbe terrestre. Então eu tenho originalidade, não diferente de todos os mestres maçons que fundaram a Guerreiro da Luz. Então ser espúrio é não ter origem. É simples. Agora, vocês da grande loja do estado de Ceará não conhecem nem a própria história. Não conhecem a história de vocês. Por isso que vocês fazem acusações infundadas. Mas permita-me, vou fazer aqui uma sequência de vídeo, tentando explicar para você a própria história de vocês, porque vocês não conhecem nem a própria história. Vocês, meus irmãos, o quanto eu amo, vocês da grande loja não conhecem nem os princípios como vocês surgiram. Vocês conhecem, sabe o quê? Somente aquilo que está lá no site da grande loja. Aquilo lá que a grande loja foi fundada em 1928, por 3 lojas maçônicas, a Camusim, a Porangaba e a Fortaleza, mas vocês não sabem os motivos. Você sabe o motivo? Porque houve essa primeira incisão? Você sabe por que houve a primeira incisão? Você não sabe, você não estuda, mas vamos lá. Olha, o que aconteceu? Há exato 93 anos atrás, digamos assim, um conselho filosófico do rito escocês antigo e aceito, né, começou a ter uma briga política com o Grande Oriente do Brasil, porque até então só havia uma potência maçônica no Brasil, o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, mediante o seu corpo administrativo, resolveu, politicamente, quebrar o contrato de mútuo reconhecimento com o Conselho Filosófico do Rito Escocês Antigo e Aceito. Quebraram o contrato de mútuo reconhecimento. Assim, o Grande Oriente criou o seu próprio Conselho Filosófico. Quais os motivos? Que o Conselho Filosófico já existente, que tinha tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, estava ganhando muito dinheiro dos membros do Grande Oriente do Brasil e não dava nenhum repasse, nenhuma porcentagem para o Grande Oriente do Brasil. Até porque só existem os graus filosóficos se os irmãos do corpo simbólico forem fazer os graus filosóficos. Não é assim? Se os irmãos dos graus simbólicos não forem para os graus filosóficos, para que a existência de um grau filosófico, não é verdade? Então, os graus filosóficos do rito escocês antigo aceito era sustentado pelos irmãos do Grande Oriente do Brasil. Um dado momento, a cúpula do Grande Oriente do Brasil decidiu criar o seu próprio conselho filosófico. Logo, para quê? Para que toda a arrecadação ficasse em casa. Para que toda a arrecadação ficasse sendo administrada pelo Grande Oriente do Brasil. Motivo esse que causou a primeira incisão do Grande Oriente do Brasil. O Conselho Filosófico, antigo, digamos assim, querendo permanecer no poder, decidiu lançar um grão-mestre próprio. E o Grande Oriente também lançou um grão-mestre, digamos assim, né? Contudo, o que aconteceu foi que o grão-mestre que ganhou a eleição foi o grão-mestre apoiado pelo grupo que recentemente tinha criado o Conselho Filosófico, né? Ou seja, tinha criado o Conselho Filosófico, que tinham dispensado o Conselho Filosófico antigo. Assim, o Conselho Filosófico antigo começou a colocar na mente de alguns irmãos de algumas lojas estaduais que a politicagem estava formada dentro do Grande Oriente do Brasil. Sendo assim, nasceu a primeira incisão da maçonaria brasileira. A primeira loja a absorver essa ideia de incisão foi a Camusim. A Camusim, orientada
digamos assim, por um grupo maçônico aqui no estado do Ceará. Na frente estava o Álvaro Weyne, que foi o primeiro grão-mestre da potência maçônica do estado do Ceará. Nesse movimento político, eles, seguindo, né, a orientação do Conselho Filosófico do Rito Escocês Antiga Seito, sendo enganado pelo Conselho Filosófico, dizendo que se os irmãos fizessem essa incisão, eles dariam, o Conselho Filosófico daria uma carta constitutiva para as potências que fossem existindo no Brasil. Qual o interesse do Conselho Filosófico do Rito Escocês Antigo e Aceito? Já que tinham perdido a mamada do Grande Oriente do Brasil, logo, no território brasileiro, ele não teria mais membros. Ele não teria mais membros para fazer os graus filosóficos. Então, foi necessário que houvesse uma briga para que começasse a ter, né, novas lojas, né, que brigassem com o Grande Oriente para que o Conselho Filosófico do Rito Escocês Antigo e Aceito pudesse sobreviver. Foi assim que aconteceu. Eu vou continuar esse vídeo, né, essa fala, em outra oportunidade, ok? Então fique atento, que agora que a história começou, beleza? Te amo sem te conhecer.